Esse é o tema que o Brasil já discute há exatamente uma semana, principalmente por conta da contundência, da força dessa operação e dos seus efeitos considerados trágicos. Afinal, tivemos mortes de policiais e mortes também de muitas pessoas aí acusadas de integrar o Comando Vermelho. Foram feitas várias pesquisas, pesquisa Quest, pesquisa Atlas, e a maioria da população brasileira foi a favor dessa operação. Levando em conta o Brasil, a diferença é pequena, mas quando a gente vai ao Rio de Janeiro, a diferença em relação ao apoio aumenta, e exatamente nessas duas favelas, nesses dois complexos, o apoio é ainda maior, mais de 70%. Queria saber se esses números de apoio a essa operação, principalmente das pessoas que foram testemunhas, vivenciaram essa operação, o surpreendeu ou surpreendeu o PT, e de que forma esses números obrigam o Partido dos Trabalhadores, de alguma forma, a se reposicionar em relação ao debate da segurança pública. Muito bom dia. Bom dia, primeiramente agradecer o convite, mas não surpreende de forma alguma o Partido dos Trabalhadores, e eu acredito que não surpreende o Brasil. Por quê? Porque nós temos 28 milhões de pessoas hoje que vivem em áreas dominadas por facções ou por milícias. Metade da cidade do Rio de Janeiro e praticamente também metade do estado do Rio de Janeiro, um pouco menos em nível estadual, são dominados por facções ou milícias. E isso é gravíssimo, quando nós pensamos que o Estado ele não se insere nessas regiões. Por exemplo, o cidadão não tem o direito de ir e vir, e nós não temos políticas públicas efetivas de domínio de território. É óbvio que em todos os locais, todos os lugares do planeta, todos os países, nós teremos máfia, nós teremos crime organizado, nós teremos tráfico de drogas, mas nós não podemos aceitar no Brasil, de forma alguma, a questão de domínio de território. Então, essa é uma chaga do Brasil de décadas, que vem piorando ano após ano. Se nós observarmos que durante o governo Bolsonaro isso se expandiu ainda mais, as milícias cresceram em termos de domínio de território, inclusive apoiadas pelo Bolsonaro, seus filhos que tanto homenagearam milícias do Rio de Janeiro, mas nós temos parcelas relevantes da população que sentem medo, que não admitem ter o seu direito podado, de não poderem fazer aquilo que desejam sem ter que pagar uma taxa, no caso das milícias, ou se subordinar à violência extrema das facções. Então, para mim, esse dado é concreto, é um dado real e é um dado que demonstra a necessidade de integração entre as ações das forças policiais, dos órgãos de segurança de forma ampliada. Por isso, tão relevante a nossa PEC da segurança, apresentada há tanto tempo pelo presidente Lula, e também o projeto de lei antifacção, também apresentado pelo governo Lula, antes desse fato concreto que aconteceu no Rio de Janeiro, que demonstra cabalmente que nós precisamos sim dessas políticas públicas e de investimentos robustos. É bom que a gente lembre aqui que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, colocou no lixo, não utilizou 190 milhões de reais enviados pelo governo brasileiro para o estado do Rio de Janeiro, e também investiu somente 15 milhões de reais na área de inteligência, que é justamente o que importa, o que vai descapitalizar, retirar os recursos financeiros das facções e aí sim enfraquecer de fato. Ele investiu 15 milhões de reais. Para a gente ter um comparativo, o estado de Roraima investiu 300 milhões de reais. Então, quer dizer, o estado de Roraima, com uma população infinitamente menor, com muito menos criminalidade, muito menos controle de áreas pelas facções, investiu 300 milhões, enquanto o Rio de Janeiro, com toda essa realidade triste, investiu apenas 15 milhões de reais na área de inteligência, que é justamente monitorar, que é justamente conseguir atacar o setor financeiro das facções e das milícias do crime organizado, o que fez muito bem o governo brasileiro, o governo Lula, quando realizou a Operação Carbono Oculto, que retirou quase 8 bilhões de reais, descapitalizou com apreensões de armas e também de muitos recursos, fechamento de postos de gasolina que faziam lavagem de dinheiro para o PCC, para essa grande facção. Então, demonstra que nós temos como, sim, fazer ações contra o crime organizado que são efetivas e que não geram todo esse dano. E me chama a atenção também que
quando o governador do Rio de Janeiro disse que a operação foi um sucesso, eu não consigo compreender uma operação como um sucesso quando um policial morre, né? E nós temos 4 policiais mortos, mais de 15 feridos, e isso é muito triste, muito grave, e demonstra o despreparo do governo do estado do Rio de Janeiro em realizar essa operação, que poderia ter sido feita de outra forma. E o que me chama a atenção também, mais uma vez, é que não houve controle de território. O governo do estado do Rio de Janeiro, o estado brasileiro, não está controlando hoje o Morro do Alemão, por exemplo. Não houve nenhum resultado prático em termos de expulsão e domínio de território para entrar, então, segurança pública, saúde, educação. Não houve nada disso. Inclusive, a principal liderança do Comando Vermelho conseguiu fugir. Então, o principal objetivo não foi realizado, no meu entendimento. É isso, e se o Estado não ocupa esses espaços, esses vazios, alguém vai ocupar. E a gente sabe que, infelizmente, é o crime organizado.